Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, porque Tu já estava aqui, ó Deus, esperando por nós. Pai, quando entramos aqui, ó Deus, sentimos fortemente a Tua presença. Pai, nesta noite, Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Pai, usa, Senhor Jesus, a pastora, Senhor, que ela possa, ó Deus, falar aos nossos corações uma palavra que vem diretamente do Teu trono. Usa ela, Senhor Jesus, para curar, ó Deus, vidas neste lugar. Ó Deus, usa ela, Senhor Jesus, com bênção, Senhor, para abençoar prosperidade, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa. Mas acima de tudo, ó Deus, usa ela, Senhor, para falar aquilo que o Espírito Santo, ó Deus, vem para cada um de nós. Abençoa ela, Senhor Jesus, que se dispôs a estar aqui, ó Deus. Dê a ela, Senhor Jesus, aquilo que ela tem pedido ao Senhor, ó Deus, no íntimo, Senhor, lá do seu quarto, pelas madrugadas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque sabemos, ó Deus, que Tu tem muito para nós. Amém. Amém. Queridos, graça, paz, misericórdia, justiça, gozo e triunfos da parte do Eterno para o seu coração. Igreja linda, né? Uma igreja jovem, uma igreja diferenciada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque Deus me deu esse presente. Nós conhecemos o pastor Enéas nos Estados Unidos, mas eu nunca imaginei que eu fosse reencontrá-lo tão rápido, que eu fosse estar aqui. Mas a minha agenda, ela não é feita por mim, ela é feita pelo céu, ela é feita pelo Eterno. E onde o vento sopra, nós seguimos o percurso do vento. Porque aí quando ele sopra e nos guia, aí ele está no comando, na diretriz, na soberania, e tudo acontece como ele quer. Tudo sucede exatamente como ele sonhou, projetou e idealizou. E nada foge ao seu controle. Isso é lindo, porque na verdade nós íamos nos reunir hoje à tarde. Só mulheres. Mas o Senhor mudou a história e nos reuniu hoje à noite com os homens também. E isso é um privilégio, não é? Isso é muito bom. Então eu tive que mudar todo o meu roteiro, todo o meu script para as mulheres e buscar no Senhor o que Ele tem para nós. Eu sou pastora Lucicleia, meu marido disse: se apresente. Eu sempre esqueço essa história. Sou casada com o pastor Mauro há 32 anos. Eu estou no ministério há 35 anos, servindo tempo integral, coração integral no meio. E a minha realização é o altar. E nós estamos vencendo, né? Triunfando em Deus e lançando o livro Ponto de Equilíbrio. É um livro que nasceu no coração de Deus, o Pai. Pode sentar. Perdão. E esse livro, ele tem muitas histórias. Durante o tempo em que ele estava sendo escrito, muitas coisas aconteceram para que eu desistisse, para que eu desanimasse e parasse. Contudo, havia uma convicção no meu espírito de que esse livro precisava ser escrito. Porque em uma noite em que eu estava orando,
eu fiz algumas perguntas para o Senhor. E uma delas, ele veio na cabeceira da minha cama me responder. E o que eu achei lindo é que ao mesmo tempo que ele tinha autoridade no falar, ele tinha doçura. E uma das questões que eu estava colocando diante do Senhor é por que eu estava encontrando tantas pessoas vivendo uma vida em total desequilíbrio. Mesmo pessoas que se dizem crentes em Jesus, nascidas de novo. E eu estava tendo uma conversa com Deus e Ele disse para mim: filha, o ponto de equilíbrio de todo ser humano reside em mim, o seu Criador. E a humanidade tem se distanciado de mim. E à medida que os homens se distanciam de mim, eles vão perdendo o seu equilíbrio original. E eu disse: Senhor, mas muitos estão na tua casa, te servem. Ele disse: muitos estão na minha casa, poucos estão em mim. E quando Deus disse para mim sobre o ponto de equilíbrio, eu disse: esse é o nome do livro. Mas eu nem sabia por onde começar. Mas aí o Espírito foi nos guiando, nos conduzindo. E saiu um livro com 430 páginas. Eu tive que tirar vários capítulos, porque ele disse: não é para este, é para o próximo. E o livro está aí para o louvor da glória de Deus. E o livro fala sobre equilíbrio no espírito, na alma e no corpo. Um equilíbrio fundamentados na prática da palavra, na oração eficaz e na adoração genuína, por meio da aliança eterna, a aliança de sangue que nós temos com o Pai. Então, ponto de equilíbrio é riquíssimo. O pastor já está lindo. Quase terminado. Glória a Deus. Então ele pode falar melhor a respeito do livro, não é? E nesta noite eu estou aqui para ser boca de Deus para a sua vida, para ser voz profética. E nós vamos tratar sobre equilíbrio. Contudo, eu vou na dimensão que o Espírito me conduzir nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu gostaria de lhes falar a respeito de alguns pilares que são fundamentos para uma vida equilibrada. Contudo, o tempo não nos deixa, mas eu vou começar pelo menos pelo primeiro. Amém? Hebreus 4, 12 e 13 está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. E ela julga ou discerne os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Feche seus olhos. Te adoramos, te bendizemos, te reverenciamos e declaramos que não há outro como tu, porque tu és único, soberano, tremendo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe de paz. Nós queremos te dizer, amado nosso, que te desejamos. A tua presença manifesta nesse lugar. É tudo que nós almejamos. É tudo que precisamos. Senhor, nós não queremos outra coisa a não ser a manifestação da tua presença, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, fidelidade, justiça. A manifestação da revelação da tua palavra ao nosso espírito. Por isso, amado, toma teu lugar. Tu és bem-vindo. A prioridade, a primazia é tua. Fala conosco. Nós desejamos te ouvir. Senhor, eis-nos aqui, prontos para ouvir, receber e nos render a tua boa, perfeita e agradável vontade para o nosso viver. Espírito Santo querido, tu podes usar este corpo, tu podes usar esta boca, tu podes usar esta voz, porque tu és um espírito que precisa de um corpo para se mover na terra. E nós estamos aqui. Tu és bem-vindo. E me dê a honra de cooperar contigo nesta noite. Em o nome de Jesus. E para a glória de Jesus, a igreja do Cordeiro diz: amém. Você percebeu que nesse texto o escritor está dizendo que a palavra de Deus, ela é viva. E porque ela é viva, ela tem o poder de gerar vida. Todas as vezes que essa palavra é liberada, todas as vezes que essa palavra é ministrada, ela vem com um propósito: gerar vida de Deus em nós. E quando você recebe a palavra como vida de Deus em você, tudo começa a mudar. Porque o conhecimento da letra não é suficiente. A palavra diz que a letra por si só mas o Espírito vive. Então nós somos um Espírito. Nós temos uma alma. E nós habitamos em um corpo. Nós servimos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na Trindade divina. E Ele nos fez, Ele nos criou semelhantes a Ele. E nos deu a tricotomia. Somos um Espírito. O verdadeiro homem não é esse aparente, ou esse aparente que você vê aqui fora. O verdadeiro homem é o que está dentro, que foi recriado por meio de Cristo Jesus. Então eu sou um Espírito, e esse Espírito é a parte mais profunda do meu ser. E é este Espírito que se relaciona, que se comunica, que tem intimidade, comunhão e acesso à presença. É o nosso espírito, o nosso homem interior, que tem verdadeiramente essa vida íntima com Deus. Nós nos relacionamos com Deus por meio do Espírito. Temos uma alma, um psique,
Deus, por meio do Espírito. Então olha para esse ungido, para essa santa que está do seu lado, olhando dentro dos olhos e diga: você não é qualquer um. Diga: você é uma pessoa especial, diferenciada. Por quê? Porque Deus olhou para você e te amou. A Bíblia diz que Ele amou você de tal maneira, de uma maneira tão ímpar, tão única, tão peculiar e tão extravagante, que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer morte e morte de cruz como maldito, no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você estivéssemos aqui e não fôssemos um homem ou uma mulher qualquer, mas fôssemos reconhecidos diante dos céus, da terra e do inferno como alguém diferenciado, alguém que foi comprado por preço, não por prata ou por ouro, mas pelo precioso sangue carmesim, o sangue da nova e da eterna aliança, que traz consigo maiores e melhores promessas do que a primeira. Não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que você foi comprado, resgatado da sua vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Foi por meio da vida do próprio Deus, porque a vida de toda carne está no sangue, e sem sangue não há redenção, sem sangue não há aliança, e sem sangue não há vida. Então Jesus derramou a sua vida para resgate da minha e da sua. E isso nos marca com um marco diferencial. E se você conseguir entender isso no seu espírito, você vai começar a falar, sentir, pensar e mover-se de maneira diferenciada. Você vai começar a se mover, a ver, a falar e a sentir além e acima da maioria. Porque você vai ter a sua mente totalmente aberta, os olhos do seu entendimento irão se abrir. E quando os olhos do seu entendimento abrir, o inferno vai ter trabalho. O inferno vai ficar agitado, porque ele não vai poder mais te desestruturar, te desequilibrar. Ele não vai poder mais te oprimir.
Deus para a sua vida. Então a palavra de Deus é viva e por isso ela tem o poder de produzir vida. Mas a Bíblia diz que ela também é eficaz, eficiente, capaz de produzir exatamente aquilo para o qual ela é enviada. A palavra, ela é poderosa, ela é penetrante, ela é profunda, ela é intensa, ela é aguda, ela é perspicaz e ela é pungente. Amém. Olha que coisa tremenda, gente. Não é apenas letra. A palavra é uma pessoa. No princípio era o verbo. Palavra. E o verbo era Deus. E estava com Deus. E ele manifestou-se, trazendo graça e verdade. Diga verdade. Na palavra não há engano, não há meias verdades. Ela é a verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ela é eficiente, capaz, altamente hábil. Olha que poder para produzir o que está no coração de Deus, o Pai, no seu coração. E é por isso que a palavra nos equilibra. É por isso que a palavra nos faz viver equilibrados em harmonia com Deus, conosco mesmo e com os homens. Mas o grande problema da igreja muitas vezes é não se expor à verdade de Deus, é não se expor à palavra de Deus, é não recebê-la devidamente, é não se apropriar. E o problema maior ainda é não colocar em prática. Porque quando eu ouço, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando eu ouço e a fé é gerada no meu espírito, eu preciso entender que eu não posso viver aquém daquilo que eu digo que acredito. Porque é contradizente eu falar que acredito no que está escrito e não colocar em prática na minha vida. Então eu preciso da palavra de Deus realizando em mim, produzindo em mim exatamente aquilo que ela promete. Então a palavra é o primeiro pilar no edifício que somos nós, igreja do Senhor, que estamos sendo edificados para o louvor da glória de Deus. Porque está escrito que eu e você somos um edifício que está sendo construído dia após dia. E esse edifício, para ser edificado, ele precisa de um real fundamento. E quando esse fundamento se manifesta, tudo muda. Lá em Isaías 55, 10 e 11 está escrito: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz e prosperará, terá êxito, terá sucesso, será bem sucedida naquilo para o qual eu enviei. Olha que coisa tremenda. Você está aqui esta noite, a palavra
faz isto? Está escrito. E porque está escrito, eu creio. E porque eu creio, eu vivo. Eu me aproprio. E eu estabeleço na minha vida, na terra, na vida dos meus e de tudo aquilo que faz parte do meu viver. Essa é a realidade. Isso não acontece da noite para o dia. Nem do dia para a noite. Leva tempo. Porque é prática. É hábito. Quantas vezes por semana você se expõe à palavra? Quantas horas por semana você lê, medita e busca praticá-la? Nós temos 7 dias por semana, 30 a 31 dias por mês, 365 por ano, 66 quando leva sexta. 24 horas por dia, multiplique isso. Quanto deste tempo você separa como prioridade? Para ler, para estudar, para meditar e para se apropriar da vida de Deus, da verdade de Deus, do poder de Deus, da excelência de Deus, da graça de Deus, da revelação de Deus para a sua vida. Porque essa é a realidade que vai trazer para você harmonia interior, equilíbrio no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Porque se você não tem esse fundamento dentro de você, se você não tem essa estrutura, qualquer vento que soprar te derruba. Qualquer mentira, qualquer engano ou meia verdade te perturba. Qualquer coisa que você ouve, qualquer notícia negativa te amedronta. Consequentemente te aprisiona, te oprime, te achata, te coloca para baixo. E te deixa perdido, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, muitas vezes sem saber para onde ir. Por quê? Porque lhe falta a estrutura devida e necessária para gerar em você fé e maturidade cristã. Para entender que vem o que vier, acontece o que acontecer, levante-se quem se levantar, oponha-se quem se opuser. Você não vai viver por vista, você não vai viver por sentimento, mas você vai viver por fé e fé na palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil. Há uma crise em todo o mundo. Está vindo a recessão para todo mundo. Queridos, mas para a nação brasileira há uma palavra liberada do coração do Pai. Para a nação brasileira há uma promessa. Desde 1991, nós nos reunimos no monte, noites e mais noites, para orarmos pela nação brasileira. Em 31 de dezembro de 1991, nós estávamos ali encerrando 31 noites de oração. Quando foi rompido 1991, entramos em 1992. Deus trouxe uma palavra dizendo: Brasil será celeiro de bênçãos mundiais. Brasil será celeiro de bênçãos para o mundo. Você entende isso? Brasil será celeiro de bênçãos para o mundo. Brasil alimentará nações e povos. Brasil será conhecido nos 4 cantos da terra, não pelo carnaval, ou pelo samba, ou prostituição, mas será reconhecido como a terra do avivamento, a terra do Espírito Santo, a terra do Espírito Santo, onde o Espírito realiza a vontade de Deus. Sabe mais
abismo nos céus. E de repente aquelas duas hastes prateadas vinham e subiam e cercavam a serpente. Ei! Venha o que vier, aconteça o que acontecer, se levante quem se levantar, caia quem cair, se oponha quem se opuser. Mas eu ainda fico com essa palavra, eu ainda fico com esta promessa feita, e eu ainda fico com as promessas que têm sido liberadas, porque nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. E o nosso Deus sabe mover, sabe trabalhar, sabe executar, sabe estabelecer. Ele sabe fazer o que está no seu coração se cumprir. As aparências, as circunstâncias estão trazendo medo, pavor para muitos, incredulidade, insegurança. Mas a igreja não vive por circunstâncias. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que quando Senaqueribe se levantou para afrontar o Deus vivo, ele enviou um anjo. Diga um anjo. E um anjo enviado por ele, uau, destruiu, desbaratou, venceu, aniquilou a 185 mil homens de uma só vez. Ainda que a terra tenha que ser abalada, ainda que estruturas abaláveis tenham que ser sacudidas, mas o que ele falou se cumprirá. O que ele disse será feito, será estabelecido. Não me pergunte como, mas eu vou lhe dizer: ele é o Deus do sobrenatural e o Deus do extraordinário. Queridos, haverá fome e sede em muitos lugares. Uau, perdão, estou saindo da rota. Mas a nossa nação, o que se planta, dá. Temos o maior lençol freático do mundo. E temos terras suficientes para alimentarmos nações. Queridos, Brasil alcançou o favor de Deus em 1948, quando Oswaldo Aranha foi usado para dar aquele voto Minerva para tornar Israel nação. Está escrito no memorial eterno: Basilar, Brasil. Foi marcado, uau, por um marco divino. Por que você acha que nós somos um povo que onde chegamos chamamos a atenção dos demais? Porque nós temos um diferencial. Pastora, mas você veio aqui falar sobre isso? Não. É porque eu estou falando sobre palavra. Palavra que vem da boca de Deus. Palavra liberada da boca de Deus. Palavra que Deus envia e não volta para ele vazia. E como é que essa palavra vai prosperar, vai ter sucesso? Quando eu adentro no Santíssimo e digo: Pai, o Senhor falou. E porque o Senhor falou, eu creio. E porque eu creio, eu me coloco na brecha. Eu assumo meu lugar de intercessor. Eu assumo meu sacerdócio. E eu não
que sai da boca de Deus, ela é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. Ela é poderosa para chamar o que não é como se fosse. Eu já vivi isso várias vezes. Várias vezes eu vivi o sobrenatural. Várias vezes eu vi Deus trazendo à existência aquilo que não existia aqui na terra, mas que já era existente nos céus. Porque todas as coisas antes de serem existentes aqui, elas são realidade lá. E sou eu e você que trazemos o inexistente à existência. Eu estava em uma noite de intercessão na igreja Cristo Jesus, lá em Miami, do apóstolo Maldonado. Estávamos aproximadamente em 1000 e poucas pessoas intercedendo. E de repente, queridos, eu me encontrei assim. Puxando, trazendo algo de cima para a terra. A impressão é que eu estava ficando maluca no meio daquele povo. E o Espírito disse: filha, não temas, permaneça, traga, puxe, traga a existência, o que é realidade lá, para a terra. E eu estava trazendo a existência na intercessão, o meu green card e o green card do meu marido. E eu orava, guerreava e decretava decretos divinos no mundo do Espírito. E é por isso que hoje nós estamos aqui, num tempo recorde, inesperado, de uma forma inesperada. Os céus moveu, a destra de Deus entrou em ação, os anjos receberam voz de comando divino, e aquilo que era inexistente tornou-se real, porque Ele vive e vela para cumprir a sua palavra, as suas promessas. E eu estou aqui para incitar você a se posicionar. No meu livro tem um testemunho tremendo de uma experiência que eu tive com a minha mãe. Minha mãe necessitada de medicação, sem condições de comprá-la, liga para mim, e eu também não tinha condições no momento de ajudá-la, porque eu vivo há 35 anos na dependência total do Senhor, hoje num nível mais elevado de fé, porque a cada dia nós subimos um degrau, a cada dia nós subimos de nível, quando nos rendemos, quando nos entregamos e confiamos nele. Mas naquela época meu nível ainda não estava no nível que eu estou hoje. E quando minha mãe liga e me pede aquele dinheiro, ela ligou no telefone da minha madrinha. Naquela época era um telefone residencial, e poucos tinham telefone em casa. Então quem tinha, cedia a quem não tinha. E minha mãe liga para mim, e quando ela me pede aquele suprimento, eu ouço ela no ouvido e falo com os céus no Espírito, e digo: Senhor, o que eu faço? O que eu digo? Eu não tenho dinheiro, e eu estou triste porque minha mãe nunca me pediu, e agora que está me pedindo uma ajuda, eu não tenho como socorrer. E eu estava abatida no Espírito. E Deus disse para mim: filha, diga para ela que o dinheiro que ela precisa já está na conta. E eu pensei: o quê? Estou ficando louca. Nem conta minha mãe tem. Mas sempre que alguém precisava enviar algo para ela, colocava na conta da comadre, da vizinha. E Deus disse: diga para ela que o dinheiro que ela precisa já está na conta. E eu fiquei agitada, inquieta, mas abri a boca e disse: madrinha,
para minha madrinha e disse: madrinha, o que aconteceu com minha mãe? Ela disse: minha filha, sua mãe está muito bem. Naquele mesmo dia eu fui ao banco e retirei o dinheiro para ela. Ela tomou a medicação e já está no roçado, no sítio, plantando. E eu disse: como? E aí ela disse: você depositou o dinheiro, eu fui lá com o cartão e retirei. E eu disse: Senhor, quando desliguei o telefone, como pode ser isso? Eu sei que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a serviço dos herdeiros da salvação. Mas ir colocar o dinheiro na conta da comadre e da vizinha, aí é demais. Aí ele disse: filha, abra a minha palavra em Romanos 4:17 e veja o que está escrito. Aí eu abri. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. Eu disse: eu não entendi. Ele disse: leia outra vez. E eu li 8 vezes. Quando terminei de ler a 8ª vez, saltou no meu espírito. Naquele momento que eu disse para você: diga para ela que o dinheiro que ela precisa já está na conta. Naquele momento eu materializei, eu trouxe a existência na conta o dinheiro que não existia. Aleluia! Ele é Deus, Ele é soberano, Ele vive, Ele vela para cumprir o prometido. Uau! Quando você abre a Bíblia lá em Gênesis 1, você vai encontrar: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba no texto que antes de Deus liberar a palavra, faltava harmonia no cosmos, faltava equilíbrio existencial na terra. Mas quando Deus abre a boca pela primeira vez, Ele diz: haja luz. E houve luz. Diga: a palavra de Deus liberada. Pela primeira vez ele usa a palavra para ou para. E a única, olha que coisa tremenda, eu acho isso poderoso demais, foi quando Deus o Pai abriu a sua boca pela primeira vez e disse: haja, crie, realize, traga à existência aquilo que já é existente, saia de dentro para fora. Aleluia. Olha que coisa linda. Quando uma mulher está grávida, que ela vai para o hospital para o bebê nascer, qual é a expressão que nós usamos? Vamos, um exemplo: Maria foi dar à luz. Mas na verdade Maria foi trazer à luz o bebê, porque o bebê estava dentro, no oculto, no escuro. E quando chega o tempo da
Quando eu e você nascemos de novo, nós somos gerados no Espírito. Da união de um homem e de uma mulher, de um relacionamento íntimo de um homem e uma mulher, nasce um filho para o mundo. Da união da palavra e do Espírito, gera-se e traz à luz um filho para Deus. Foi o que aconteceu comigo e com você. Alguém gerou, seja por meio da palavra, da oração, alguém gerou. E no tempo que Deus já terminou, veio uma palavra e te alcançou. Você a recebeu, creu e disse sim para o plano da redenção. E quando você disse sim, nasce, vem para fora um novo homem, uma nova criatura. Olha que poder extraordinário. Olha que coisa linda. Eu não sei se você consegue entender o que o Espírito Santo quer dizer, mas Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Somente o homem Ele criou com as suas mãos. Só eu e você fomos criados, o homem, Adão e Eva, pelas mãos de Deus. Mas as demais coisas foram criadas por meio da palavra liberada. Será que você consegue entender o que o Espírito Santo quer dizer? Quando Deus pôs suas mãos e criou o homem, Ele assoprou sobre as suas narinas, impulsão. E quando Ele sopra, o boneco que Ele tinha feito torna-se alma vivente, espírito vivificante. Olha que coisa poderosa, gente. E quando esse homem recebe vida de Deus, Deus estabelece uma aliança com ele. E Deus dá a ele ordenanças, estatutos. E enquanto este homem se submeteu e obedeceu aos princípios da aliança, ele desfrutou do Éden de uma forma tremenda. Ele teve prazer, delícias, bem-estar, alegria, harmonia e equilíbrio consigo mesmo, com a mulher que Deus lhe deu, com Deus o Criador e com todas as coisas que Deus criou e confiou em suas mãos, lhe dando poder e autoridade para dominar, para governar, juntamente com a esposa. Mas tudo isso só foi perdido quando eles desobedeceram. Quebraram o princípio, romperam a aliança, porque não se submeteram à voz da palavra de Deus. E todas as vezes que eu e você desobedecemos, sofremos as consequências. E as consequências são difíceis para nós de arcarmos com elas. E a primeira coisa que acontece é desequilíbrio no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Pastora, o que você quer dizer com isto? Que quando ouvimos, cremos e obedecemos, uau! Nos apropriamos e nos movemos de acordo com a palavra. A palavra gera em nós a vida de Deus e o equilíbrio perfeito em todo o nosso ser. Todo homem, toda mulher centrada
falam uma linguagem diferente, têm sentimentos diferentes, atitudes diferentes e um estilo de vida diferente. Não tem como não ser assim. Quem lhe garante, pastor, é que a palavra nos equilibra. Olha que coisa poderosa. A palavra, ela é geradora de fé. Como já lhe disse antes. Quando você recebe fé, a fé te equilibra. A fé te estrutura. A fé te fundamenta. Está escrito: ora, a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que se não veem. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Você consegue assimilar isso? Deus está querendo instigar você hoje a se levantar numa nova dimensão. Deus está querendo que você comece a viver hoje algo diferenciado. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 a 25, você vai encontrar que a palavra de Deus é como um espelho. Nós mulheres sabemos muito bem o que é o espelho. Quando você se olha no espelho, não tem como você não se ver como você é. Por mais que você não goste do que está vendo. Eu estou nessa fase, sabia? Engordei 25 quilos por problemas de saúde. Estou caminhando para os 60. Tudo está mudando. Parece que a lei da gravidade está contra. E de repente eu olho e digo: Jesus, eu não estou gostando disso. Esses dias eu disse: olha, Senhor, eu não sou um peru. Eu sou uma águia. Não me pergunte por que eu disse isso. Então, amado, eu não quero esta coisa de peru pendurado em mim. Eu preciso de um lift. Porque depois dos 50, você querendo ou não, vai, até a forma do seu rosto vai mudando. Porque vai, entendeu? Então eu disse: eu sou águia, não sou peru. Peru não tem aquele papinho assim? Não quero, Jesus. Mas não tem como eu me olhar no espelho e não ver o que está acontecendo. E é o que Tiago diz: que quando você se olha no espelho da palavra, você se vê exatamente como você é. E você vai ver Deus exatamente como Ele é. E aí, quando você se vê no espelho da palavra, você vai dizer: meu Deus, como estou longe. Como preciso melhorar. Como preciso chegar mais perto. Como eu preciso me aproximar. Senhor, eu preciso de alcançar mais da tua semelhança. Mas para isso você tem que se colocar diante do espelho da palavra. Porque você vai ver mais de Deus e mais de você. Você vai se ver através dele. Você vai ver o quanto você está longe. O quanto você precisa melhorar, crescer, se aprofundar, se enraizar. Ser mais crente. Ser mais santo. Ser mais quebrantado, mais contrito, mais maleável, mais sensível à voz do Espírito. O quanto você precisa jogar fora orgulho, soberba, vaidade, meias verdades, avareza, por aí vai. Mas você só vai ver isso quando você se expõe à palavra. Queridos, a palavra ativa o nosso espírito. Uau! E nos ativa no espírito.
Você consegue entender? A palavra ativa o nosso espírito e nos ativa no espírito. Dá um cutucão aí nesse vizinho e diga: Deus está querendo te sacudir e te ativar. Gente, eu tinha tanta coisa para dizer, mas o tempo, né? Eu vou terminar. A palavra, ela nos proporciona viver com saúde psíquica, emocional, física e, acima de tudo, espiritual. Quando você se expõe à palavra e decide viver a palavra, aí está escrito: Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os curou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Uau! Que coisa linda! Será que você consegue ler o Salmo 23 de olhos fechados e visualizando a cena? O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas e traz refrigério à minha alma. Ainda que eu ande, que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E tu preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Fala: harmonia, bem-estar, paz interior, equilíbrio, suprimento, uau, prosperidade. Gente, e se a gente for pegar o Salmo 23 e destrinchar, nós vamos encontrar aqui 7 dos nomes de Deus. Yahvé Roi, sou pastor. Yahvé Ravá, o Senhor que sabe. Yahvé Jireh, o Senhor é provisão. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Yahvé Shammah, Deus presente, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Tsidkenu, Nissi. Se você começa a destrinchar o Salmo 23, você vai dizer: tremendo. Ele é. Queridos, Ele é. Pastora, você não vai terminar? Não vou. Vou, e você hoje vai comprar uma gargantilha diferenciada. Hoje você vai, mulher, comprar um colar diferenciado. Homens, hoje você vai sair daqui também de maneira diferenciada. Olha o que aqui está escrito em Provérbios 3, do 21 a 24. Se você continuar lendo, você vai descobrir tesouros inefáveis. Mas nós não temos tempo. Então olha só. Filho meu, olha o conselho: guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Sensatez e equilíbrio. Olha que coisa linda. Uma pessoa sensata e equilibrada, uau, é sábia. E ele diz assim: nunca os perca de vista, porque trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Uau!
É o que o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, faz-me repousar seguro. E ele acorda de manhã e diz: deitei, dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor cuidou de mim. Gente, eu sei que você pode estar cansado, mas essa palavra aqui renova. Essa palavra aqui vivifica. Essa palavra aqui restaura. Essa palavra aqui liberta. Essa palavra aqui sara. Essa palavra aqui equilibra. Essa palavra aqui estrutura. Essa palavra edifica. Essa palavra transforma. Essa palavra quebranta. Essa palavra molda. Uau, ela lapida e ela te faz semelhante a Ele. Parecido com Ele. Queridos, nós não somos apenas aparência, nós somos essência. E a essência de Deus. Nós estávamos falando do espelho da palavra. Olha, hoje com essa história dos filtros, a gente quer de todo jeito colocar um filtro, não é? Eu não consigo, sem filtro, não está muito bom não. Aí põe o filtro, queridos. A palavra não tem filtro, mas a palavra te filtra. Não tem como você parecer ser como você não é. Não tem como você parecer possuir quando não possui. Quando você se expõe no espelho da palavra, não tem filtro. Ela vai mostrar quem você é e quem Ele é. Quem você pode ser nele e quem Ele pode ser em você. A escolha é sua. Poderoso, não? Tremendo. Uau. Sou um espírito, tenho alma e resido em um corpo. Fiquemos de pé. Quando meu espírito está ativado, eu não ando pelo que penso. Eu não ando pelo que sinto, nem pelo que eu acho. Eu vivo, eu ando pela fé naquilo que a palavra diz. Olha que autenticidade. Eu não conheço uma pessoa autêntica que não seja sensata e equilibrada. Você percebe que uma coisa te leva a outra? Nós nunca tivemos um tempo de tantas pessoas doentes. Enfermas. Nunca tivemos tantos consultórios de psicólogos e psiquiatras tão lotados como neste tempo. Tem psiquiatras que estão com a lista de espera de 3 anos. Eu vi isso nos Estados Unidos, 3 anos para uma consulta, uma nova consulta. Ele está atendendo quem já está atendendo. As academias estão cheias. E eu não sou contra você fazer exercício físico, porque ele faz bem para a sua saúde, te equilibra. Mas nós temos pessoas, milhares, escravas do culto ao corpo e a alma podre, buscando uma aparência perfeita, porque a alma não está bem. Nunca tivemos tantas pessoas escravas da farmacotécnica que está trilionária,
para outro dia. Por causa da somatização de coisas guardadas, não resolvidas ou mal resolvidas. Nunca tivemos um tempo de tanto entretenimento e pouca satisfação. Muita informação e pouco conhecimento. Nada de sabedoria. O que é certo para muitos é errado e o que é errado é certo. Gente, isso é um desequilíbrio. E Deus tem uma vida diferente para mim e para você. Vida plena. Vida abundante. Mulheres cheias de vida. Mulheres plenas. Então Deus está aqui nesta noite. E o primeiro pilar que você precisa colocar como alvo de vida é palavra de Deus. Palavra de Deus. Não apenas para ouvir, para ler ou estudar, mas para praticar. E à medida que você começa a praticá-la, algo novo e diferente vai acontecer no seu interior. E vai transbordar para o exterior. E onde estão os adoradores da casa? Se você estiver cansado, você pode ir. Pastor, me libera? Mas, se essa palavra ministrou ao seu espírito, e você quer ser ativada no espírito, aí você vai sair de onde você está e você vai vir para o altar. Nem coloquei meu véu aqui, gente. Porque Deus tem algo para você. A palavra foi liberada. Agora ela vai realizar algo em você. Eu estou debaixo de um manto profético. Eu estou envolvida por um manto de revelação e de cura. E eu vim como voz profética ativar você no seu espírito, para que você tenha saúde emocional, espiritual e física, e seja cheia da vida de Deus, plena. Adoremos. Santo.